Bem, amigos, estamos aqui de volta com Gestão de Verdade para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, sobre organização, sobre desenvolvimento de executivo e como isso tudo começa na infância. Eu estou aqui para poder apresentar para vocês, na verdade, Diana vai se apresentar, Diana Quintela, para poder contar um pouco da sua história, desde o seu começo em psicologia até hoje uma empresária de sucesso, lidando com tantas crianças, centenas de vidas sendo modificadas através da educação. Bom dia, Diana. Bom dia, Rafa. Que bom estar aqui. Esse podcast ilustre, PMA, Gestão de Verdade. Falar um pouquinho aí da nossa história e impactos, né? Conta um pouco da sua história. Começa contando como começou, como é que você chegou até aqui desde o seu começo. Bom, você falou do início da psicologia, como é que eu comecei aí na história, como é que eu cheguei até aqui. Quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia, né, de onde ia chegar. Eu fiz psicologia quando eu fui fazer faculdade, enfim, algumas décadas aí atrás. Eu pensava em trabalhar com criança, mas jamais com executivo e jamais com adultos. Recursos humanos, eu nem sabia de fato o que era mesmo. Nunca foi uma coisa que passou por mim. E isso é muito interessante, né? Porque eu concluí a faculdade sem pensar em trabalhar com RH. Não fiz estágio, por exemplo, né, nessa área. Por isso que é muito importante, né, a gente conhecer as áreas de atuação ali da profissão que a gente escolhe, da carreira, mas, por outro lado, está aberto também, né, para as oportunidades e o que surge aí para a gente. Então, eu comecei a trabalhar com RH, na época, com uma oportunidade que uma professora sua me deu, né? Então, assim, foi um teste, ver outras coisas, o que teria, possibilidades. E, por acaso, talvez que a gente possa chamar assim, esse direcionamento foi logo para trabalhar com desenvolvimento. Conheci alguns executivos, comecei a trabalhar com treinamento, era uma consultoria de treinamento. Depois daí, eu fui trabalhar no Senac, que tinha educação como seu principal business. Também não foi uma escolha, aconteceu a oportunidade. E aí, de novo, hoje eu vejo como isso tudo foi meu caminho, né? Sendo direcionado para o que eu faço hoje. E daí eu fiquei quase 15 anos trabalhando com recursos humanos, depois em outras empresas, multinacional e tal, mas sempre trabalhando com desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano, formação de executivos. Agora, nesse caminho todo, aí eu fui fazendo outras formações, né, MBA, pós, até que eu cheguei num momento ali, 2012, 2013, num ponto de virada, assim, da minha formação, que teve muito impacto para que eu pudesse chegar até aqui, que foi uma formação internacional, um dos programas internacionais, né, que você hoje coordena e é líder aí, que foi um mestrado na França, na Universidade de Tours, e aí eu pude ver as dores, né, de gestão, de executivos, ver que é uma coisa global, né? Não é uma dor Rio de Janeiro ou Brasil, as conversas e o que trazem, os temas de conversa, discussão com alunos, com outros estudantes também, eram as mesmas dores, né? A solidão da gestão, desafios de lidar com o tomador de decisão, né? Quando você tecnicamente ou até conhecendo mesmo o seu público, quem está mais na área, operação, o próprio executivo, né? Mas que está ali na área, no dia a dia, conhece com um olhar muito mais próximo necessidades, visão de valor de quem está na operação do dia a dia, mas que às vezes o tomador de decisão não tem esse olhar, né? Então, como que a gente leva, como convence, como apresenta valor, como você consegue equilibrar o valor de quem está no dia a dia, na operação, fazendo, entregando o resultado, com aquele que aprova os custos, né, que realmente toma a decisão final. E essa formação foi muito importante para mim, obviamente, pelo conteúdo, pelo olhar aí multicultural, mas muito para ver que essas conversas são as mesmas, né, que as dores ali de gestão realmente é a mesma. Enfim, então assim foi minha caminhada aí até 2019, quando eu resolvi, junto com uma amiga, abraçar um sonho nosso de infância. Então foi aí uma decisão bastante corajosa na época, que com certeza eu tive vários medos, várias inseguranças, mas que a gente fez com muito cuidado, com muito planejamento, né? Então a Minimi, minha escola, que hoje eu sou diretora, né, onde eu resolvi empreender, foi aberta, inaugurada em 2020,
Mas o planejamento da Minimi começou em 2013, né? Então, foram aí 7 anos de estudo, de aprofundamento, de muitos olhares externos, inclusive o seu, né? Para olhar projeto, como é que a gente estava fazendo nessa caminhada. Porque empreender, às vezes a gente escuta muito a grande aventura de empreender. Não, né? Toma cuidado se é uma coisa muito aventureira, porque pode passar ali uma ideia que está sem planejamento. Me joguei e dei certo, né? Ou deu certo essa ideia. Não, tem muito trabalho aí por trás, né? O que a gente vê, o que o público vê, né? Quem está de fora. Nossa, olha, elas aventuraram e fizeram isso e deu super certo. Não, né? Sempre é uma aventura, obviamente, no sentido de salto de fé. Sempre tem um pouco, né, do salto de fé, mas é muito planejado, é muito estudado, muito analisado. E quando a gente vê dados do Sebrae, por exemplo, que mostram mais de 90%, né, dos CNPJs abertos fecham num tempo curto, né, é porque muitas vezes está nesse lugar da aventura sem um planejamento prévio, né? Uma pessoa que foi demitida, então agora eu estou desiludido com o mundo corporativo, vou empreender, né? Ou vou pegar aqui um capital que eu tenho, entrar de sócio em um negócio que eu não faço ideia do que seja. Então, tem esse olhar de preparação que é fundamental, né? Para que possa chegar num estado de sucesso. Acho que tem um ponto interessante no que você acabou de trazer, para quem que estão nos ouvindo, né? Acho que existe hoje um movimento de mercado que me assusta, né? Onde todo mundo acha que vai virar empreendedor, né? E vai virar um empreendedor bilionário. E se você não for bilionário, no curto espaço de tempo, você não atingiu a plenitude do seu desenvolvimento humano, né? Então, existe aí uma epidemia, talvez até uma pandemia, tão complexa mentalmente, né, sob o ponto de vista de destruição, quanto a gente teve sob o ponto de vista físico, que a gente viu acontecendo, que as pessoas estão entrando em angústia, estão entrando em depressão, e elas não sabem exatamente se direcionar, né, no meio desse turbilhão, né, de dopamina barata de Reels de 30 segundos. Né? Qual foi o grande ponto, né? Qual foi o teu processo, voltando um pouco lá atrás, você passou por uma formação, né? Você fez alguns cursos, algumas pós-graduações, tanto de especialização, MBA, mestrado, você, como executiva, né? Desenvolvimento de empresas, como é que você começou a montar esse movimento? Qual foi o teu processo decisório? O que startou dentro de você para você fazer o movimento de maneira tão organizada como foi feita? Porque muitas vezes, né, as pessoas elas trabalham muito no rompante. Eu vou fazer isso aqui agora e estou triste no trabalho e agora vou abrir uma empresa. Mas peraí, você não sabe o que é abrir uma empresa, porque sob o ponto de vista de interação com o cliente, né, que a interação do dia a dia é muito mais complexa, na minha percepção, do que a carreira executiva, que tem a complexidade da política organizacional, só que no outro você não tem para quem delegar a culpa, né? Quando você é empreendedor, a culpa é sua, né? Quando você é executivo, a culpa é de alguém, a culpa é da matriz, a culpa é do seu chefe, a culpa é do seu bar. É bom jogar a culpa em alguém. Exatamente, jogar a culpa, ou responsabilizar o outro, ou ter um locus. Como é que você passa do locus externo, que muitas vezes a gente tem numa tomada de decisão de uma empresa, para um locus interno, e se isso é para todo mundo? Assim, como é que foi o teu processo de descoberta nisso? Eu imagino que aqueles que estão nos ouvindo aqui possam passar por isso, às vezes trabalha não só no RH, na área financeira, trabalha na empresa, fala, chega, vou juntar aqui, como você bem falou, o meu recurso e vou empreender. Né? Qual foi o teu despertar para isso? Como é que foi esse processo? Rafa, eu vou te falar uma coisa que pode parecer assim meio clichê, mas que é muito genuíno e quem acompanha aí a nossa história sabe, né? O que fez com que a gente tomasse... Aí quando eu falo a gente, sou eu e a Laila, que é minha sócia, né? Mas com que que não abrisse no rompante, que tivesse muito preparo, porque isso vem antes, né? Vem motivado por muita vontade que desse certo. Então, a gente queria muito que desse muito certo. Na verdade, a gente nem pensou que não daria certo, nunca pensamos que não daria certo quando tomamos, de fato, a decisão. Mas essa vontade de querer fazer com que desse certo vem do propósito,
que às vezes pode parecer um termo muito romantizado, né, quando a gente fala de trabalho, mas que não é, porque a gente trabalhar com propósito não quer dizer que vai trabalhar menos, ou que é uma eterna felicidade no trabalho, não é isso. Mas é o que te traz a convicção de não desistir, né, de querer realmente fazer de uma maneira muito cuidadosa e muito planejada, como você colocou. Por que não o rompante, né? Então, ter uma escola de educação infantil, trabalhar com essa primeira infância como educação principal pilar, é um sonho nosso. Desde que a gente é criança, a gente falava que um dia a gente teria uma escola, né? E vai além de querer empreender. Na verdade, nunca foi meu desejo empreender, você sabe. Assim, eu era muito feliz ali trabalhando numa empresa como CLT, porque eu amava o que eu fazia, acreditava no propósito da empresa. Isso também sempre foi um critério de empresas que eu escolhia trabalhar, que tivesse uma missão que se conectasse com a minha, que o serviço ou o produto oferecesse, eu visse valor ali de alguma forma. Mas querer ter uma escola estava muito além, né, de qualquer outra missão que vinha ali de uma empresa. Então, o que me motivou não foi querer ser uma empreendedora ou uma empresária. O que me motivou foi querer trabalhar em uma escola de educação infantil que tivesse um olhar de infância e um olhar pedagógico que não existia aqui no Rio. Então, para isso, a gente precisou criar. Então, esse foi o meu fator decisório que realmente motivou que ficássemos quase 8 anos planejando a Minimi, porque realmente a gente queria que fosse tudo da maneira que a gente sonhava e que a gente planejava. Então, isso impactava no local. Não é tão fácil achar um local porque a gente queria. Isso impactava na equipe que estaria com a gente, porque quem vai fazer acontecer no dia a dia não são os donos, é quem trabalha com a gente, quem está ali no chão, né, fazendo realmente acontecer. Então, tinha muitas camadas, né, para que a gente pudesse se preparar e com que a gente também se sentisse pronta e preparada para isso. Então, nesses anos que a gente foi pensando na Minimi, planejando a Minimi, teve muito estudo nosso, muito processo de autoconhecimento, onde eu estou nesse lugar. E um outro aspecto aí que também é tão relevante quanto, talvez, é quem está envolvido com você nesse jogo, né? Então, nós fomos aí ao longo do caminho procurando algumas pessoas que pudessem ajudar a gente a tornar o nosso sonho um projeto, né? Porque o sonho fica muito longe às vezes. Então, até o sonho virar projetos é colocar no papel, se tornar alguma coisa concreta, viável. Então, a gente, nesse caminho, procurou pessoas aí relevantes que pudessem ter um olhar e ajudassem, contribuíssem muito com a gente. Então, você teve um papel muito importante aí, de uma visão de projeto, né? Uma expertise dessa formação aí inicial, porque eu, nem a minha sócia, não tínhamos esse olhar. Está tudo certo, né? A gente, não necessariamente a área que a gente escolhe empreender precisa ser a nossa principal área de conhecimento. Eu tenho uma escola e não sou pedagoga, mas eu escolhi um grupo de pedagogas muito competentes que transformaram o nosso sonho num PPP, num projeto validado pelo MEC, né? E por aí vai. Então, a gente ter uma firmeza de propósito, aonde quer chegar, o que eu quero fazer com aquilo, qual é a dor de fato que eu quero sanar, porque a gente ouve muito, né? Ah, você quer empreender, então veja e escolha uma dor real da sociedade. Ok, é verdade, mas também tem que estar muito palpável, muito concreto, como é que você vai ajudar a sanar essa dor, senão também fica utópico e fecha em um ano. Né? Então, o que te mantém realmente ali naquele lugar, quem que vai estar com você. Essa escolha societária também é uma decisão que é uma razão pelas quais muitas empresas não só acabam, porque você pode sair, né, e a empresa seguir, mas que a gente escuta tantas histórias, né, de sociedades que se rompem, começou de uma forma e não foi por esse caminho. Então, pelo menos no meu caso, né, assim, quem está comigo ali dia a dia, né, é uma fundamental para que a gente pudesse fazer acontecer. Então, no meu caso, é uma amiga de infância, uma pessoa que eu conheço muito bem, desde sempre, que a gente tem total confiança uma na outra. Temos um sócio investidor que mergulhou muito com a gente nisso, mas mesmo com essa relação familiar, a gente tem tudo muito escrito, muito combinado, muito contratado, porque é muito sério, é uma empresa, né? E como você falou, impacta milhares de vidas. Então, hoje eu tenho quase 120 funcionários,
quase 250 crianças como alunos. Então, olha esse ecossistema todos, né? Esses funcionários, eles têm famílias, né? O que eles recebem, o trabalho deles na Minimi, salarial, obviamente, mas muito além o que o trabalho te traz de admissão, de propósito, de troca, impacta a família deles. Então, os filhos deles, esposas, maridos, pais, mães, irmãos, todo mundo está sendo impactado de alguma forma pela Minimi. Eu tenho 250 crianças, mas essas crianças têm familiares, né? Tem pais, tem irmãos, tem avós, tem tios, enfim, todo um sistema também que é impactado, né, com a nossa ideia lá atrás. Então, isso tem que ser levado muito a sério, né? Assim, eu também escuto muito, eu ouço trocas, me juntei com uma amiga e abrimos uma loja, que seja. Legal, vocês estão com um contrato direitinho? Não. Não é falta de confiança um no outro, é o olhar de seriedade no negócio que você está fazendo, né? Então, você tem que colocar num lugar de... É isso, você ter a real convicção e a real visão do impacto que seu trabalho te dá, aquela tomada de decisão dá para você, obviamente, seu nome, sua imagem, mas na sociedade. Porque quando a gente empreende, a gente tem um olhar para a sociedade também. É um stakeholder muito importante, que a gente não pode perder de vista, né? E aí, conectado com isso de propósito, a gente abriu a Minimi em janeiro de 2020. Então, depois desse tempo todo de planejamento, 2019 fechamos o lugar, alugamos um lugar grande, né? Assim, um custo de aluguel super alto, mas um lugar chave e tal, muito bem escolhido. Trouxemos uma equipe forte para fazer parte desse grupo, então a grande maioria estava trabalhando, pessoas que pediram demissão, tomaram decisão, envolvemos as famílias, iniciamos assim com um número que superou todas as nossas expectativas de crianças, uma escola que não tinha nome ainda, 2 pessoas que não eram da área, né, de atuação. Começamos muito bem, muito felizes. Dia 6 de janeiro de 2020 foi quando a gente abriu as portas. E aí, 13 de março, fecha tudo por conta da pandemia, que a gente fez muitas análises de risco, mas jamais pensamos que a gente abriria no ano de uma pandemia global, né? E aí, de novo, eu volto para esse olhar de propósito que fez com que a gente seguisse firmes, com muitas ideias, com vamos fazer acontecer, porque, de novo, não tinha opção de não dar certo, né? Porque tinha convicção de fazer acontecer, né? Assim, dando um passo para trás, como é que é o teu desenvolvimento... dentro de empresa, observando o cenário organizacional e te deu um insumo para empreender? Porque assim, um dos pontos que eu particularmente tenho muita preocupação no mercado é o empreendedor de 20 anos, né? Claro, pode acontecer, o caboclo vai e se compara com Mark Zuckerberg. Ok, só tem um Mark Zuckerberg, né? Então, não sei exatamente qual é a massa de comparação quando uma pessoa vem falar sobre um Steve Jobs, né? Meu amigo, você não é o Steve Jobs, né? Sim. Você é uma pessoa e que talvez no universo de 8 bilhões até possa ter um destaque, mas esses caras ainda são fora da curva. Então, para falar sobre sorte, ou falar sobre destino, ou falar sobre o fator astrológico que colocou ele lá, é pouco provável que a gente consiga chegar a um determinado consenso, senão todo professor de Harvard virava o Mark Zuckerberg, né? E não é o caso. Então, dentro desse processo de aprendizado, de você se expor à experiência na organização, né, nesse desenvolvimento, como é que essas competências que você desenvolveu ao longo do tempo, elas foram essenciais para que você pudesse entrar no negócio? Porque muitas vezes eu escuto, né, na relação de trabalho, as pessoas elas olham muito para a remuneração financeira, né? E eu acredito que existam são três remunerações. A financeira, a pecuniária é uma delas, né? Você tem a remuneração intelectual, que, ou seja, o que eu estou aprendendo a fazer dentro daquilo ali, onde o risco do capital investido é do investidor, não é meu. Né? Eu estou sendo pago para isso. Né? Eu tenho um terceiro capital, que pouca gente também fala, que é o capital relacional. É o networking que você cria, a rede que você cria, o grupo de confiança que você cria, que num determinado momento isso vira sua reputação e aí você pode ir para o mercado e aí sim talvez empreender. Como é que essa jornada de desenvolvimento da tua carreira, as competências que você foi observando há algum tempo, te ajudaram a chegar nesse arcabouço que não é um arcabouço de tomada de decisão de um técnico? A sua visão, quando você fala eu tenho que sair do negócio e eu não necessariamente tenho que ser o especialista naquilo que eu estou fazendo, isso não é uma visão de especialista, isso é uma visão de gestor. E que demora tempo para ser desenvolvido. Um dos grandes pontos que eu vejo
no dia a dia é que existem empresas que o dono dessa empresa, os proprietários ou os sócios, eles acabam virando quase que o empregado número 1 da própria empresa, porque sem eles o negócio não roda. Então, esse gatilho que você trouxe nessa colocação de saber orquestrar, deixar de ser o flautista na orquestra e passar a ser o maestro, como é que você observou esse seu desenvolvimento de competência? Como é que foi essa tua jornada? Até porque a gente tem aqui pessoas que são técnicas hoje, são analistas e que talvez já estejam num cargo sênior, que já estejam numa coordenação, até numa gerência, e que ainda tem essa visão do complexo do detalhe, ou seja, chegar ali no nível de muito específico, muito analítico. Como é que foi essa tua virada, como é que foi essa tua construção de caminho e como isso impactou no teu desenvolvimento de negócio? Você falando disso, de esse lugar da educação. Steve Jobs não concluiu a faculdade. Eu me lembro de uma fala do Cortella, eu acho, né? Que ele, um jovem, né, falou com o pai, vou largar, né? Não sei se foi filho dele, não sei. Eu não preciso estudar, o Steve Jobs largou. Mas ele entrou em Harvard e criou um negócio muito disruptivo, né? Se você entrar lá e tiver uma ideia muito disruptiva, aí a gente conversa, talvez você possa sair da faculdade, né? Porque é isso, não é o caso. E eu não sei se você, como líder de cursos e doutorado, mestrado, né, que está muito nessa área de gestão acadêmica também, vê isso. Mas eu hoje vejo um caminho melhorando, assim. Eu vejo mais pessoas voltando o olhar da importância do estudo, né? Porque quando iniciaram essas empresas muito disruptivas, né, que a gente viveu isso, né, que realmente eram os donos são meninos de 20 anos que não concluíram uma faculdade, né? Geralmente eles estavam dentro da universidade, inclusive, quando começaram essas ideias, né? Então, eu acredito que eles defenderiam a universidade, né? Mas teve um grupo que começou a falar, não preciso estudar, se eu empreender, posso virar youtuber e tal, o que for, e a gente vê também isso hoje, mas eu já vejo a juventude voltando de novo, entendendo a importância de estudar. Espero que isso volte totalmente, porque o conhecimento salva empresas, né? Salva realmente o que a gente quer fazer. E, sem dúvida, se eu não tivesse passado por todo o caminhar dentro de empresa que eu vivi, eu não teria nem tomado a decisão, não teria me sentido com coragem, com a coragem embasada de tomar decisão de empreender. E aí vem junto. É claro que o que a gente vive nas empresas, né, o que a gente passa ali, o on the job, claro que vai dar para a gente mais bagagem do que o curso acadêmico. Mas esse curso acadêmico dá para a gente know-how para que a gente possa viver bem essa vida ali do on the job, né? Então, eu defendo muito a formação acadêmica, porque também, se não tivesse estado junto, eu não teria desenvolvido na carreira, não teria tido a experiência, né, que eu tive para poder chegar aqui. E essa experiência, claro que é uma experiência técnica, né, os programas que eu aprendi, que eu implantei e que errei e que refiz, né, porque tem isso também, nem tudo que a gente vai pensar em implantar vai dar super certo no início e a gente refaz e aí dá certo. Então, isso que a empresa também dá esse tipo de oportunidade para a gente, né, pensar, fazer e refazer. Muitos desses programas e ações e tal, que eu fui aprendendo ao longo da minha história em empresas, eu aplico hoje na Minimi, inclusive. Então, sim, o que a gente faz tecnicamente, o que a gente aprende ali é fundamental. Mas o que me ensinou muito foram nas relações. Então, quando você fala da remuneração intelectual, relacional, nossa, para mim foi divisor de águas também. Se eu não tivesse conversado com tantos executivos, né, que eu trabalhava com formação de executivos também, entendendo a visão deles sobre a equipe deles, o que seria importante a gente aplicar para a equipe deles, se eu não ouvisse eles em relação ao que fez você escolher demitir fulano e promover ciclano. Essa troca, né? O que faz você querer fechar essa área da tua gerência e abrir por esse caminho? Isso, para mim, eu penso todos os dias, sabe? Várias tomadas de decisão minha ali do dia a dia, coisas pequenas e coisas grandes. Várias vozes ali dos executivos que trabalharam comigo falam. Com alguns eu até dou esse feedback. Às vezes, olha, hoje eu repeti uma frase que você me falou há um tempo atrás. Ou falo com a minha equipe. Olha, isso aqui eu escutei de uma chefe minha, que teve muito sentido e realmente impactou muito, né? E até no meu lugar como a líder principal hoje da empresa, que é o que você falou também, né? De você não tem mais
ninguém que você jogue a culpa. Quando eu falei que é bom jogar a culpa, não é bom real, né? É muito ruim, né? A gente tem que ser o protagonista. Mas quando você está vivendo ali, é um sentimento bom, né? No sentido de que eu não sou culpada de tudo aqui. Então, eu queria tanto aprovar esse projeto. Puxa, o John Rams não aprovou, né? Ou então do meu chefe, ele não quer deixar esse direcionamento. Hoje eu brinco até com a minha equipe. Você joga em mim a culpa de um monte de coisa, e é isso. Mas é muito tranquilo para mim estar nesse lugar de quem recebe a culpa, porque eu vivi 15 anos, né, acompanhando esses processos, vendo esses líderes principais que assumem, né, que tomam decisões impopulares, e que não é tão fácil tomar decisões impopulares, porque a equipe pode nunca entender e ter outro olhar, né, até sabotar muitas vezes, e tudo bem, né, quando você está seguro dessa tomada de decisão, porque isso é muito importante. Então, o líder, ele tem que ser seguro no que ele está fazendo, tomando de decisão ali. E o que traz essa segurança é a sua bagagem de experiência e a bagagem intelectual, a bagagem acadêmica, que você aprende em cursos também. Porque a formação acadêmica também te dá a inteligência relacional, né? O quanto a gente aprende e a gente se desenvolve a partir das relações, né? Inclusive, tem aquele esqueminha do 70-20-10, né? O que o adulto aprende, como que o adulto aprende, né? 70% tá no on the job, na vivência, 10% está no livro que você leu, ou na aula, o PowerPoint que passou, e 20% está nessas relações no próprio curso, né? Então, o grupo que você faz de estudo no curso, a sua troca com o professor, a relação com o coordenador do curso, como é que você vai procurar. Isso vai te dar até mais know-how do que o próprio esquema ali técnico, né, que você aprendeu, que é fundamental, é uma parte do curso. Ou muito mais está nessas trocas, né, nessas relações. Se não fosse esse caminhar aí junto, não só que me deu no passado, que me dá hoje, né? Porque eu continuo estudando e buscando e procurando trocas, procuro estar em feiras, em congressos, em eventos e conversar com outras pessoas muito mais experientes do que eu. Adoro encontrar uma diretora de escola hoje que é muito mais experiente, já pego ali um pouquinho, uma conversinha, 5 minutos já aprendo a beça, diretora da escola dos nossos filhos, eu sempre dou um jeitinho de conversar alguma coisa, né? Porque é isso, são pessoas que estão à minha frente de experiência, de conhecimento também, por isso que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Se a gente tiver esse olhar e essa humildade também, que é um outro aspecto de altos gestores, né, de alto executivo, entender que ele está sempre aprendendo. Então, tem que ter uma humildade aí nesse sentido. E aí você falou lá na sua primeira fala, né, que esse meu caminho, que comecei como analista de RH, até virar uma gestora de RH, né, antes realmente de empreender, me trouxe de querer essa visão nas crianças pequenas. Tem muita coisa que a gente coloca hoje como projeto pedagógico mesmo, que a gente teve insight, que eu aprendi vendo executivos. Sabe, por exemplo, a gente tem um projeto na Minimi, que as crianças mais velhas é ótimo, né? 4, 5, 6 anos, pra gente são os seniors. Eles têm um projeto que eles passam um tempo a mais por semana na área de conhecimento que eles mais têm habilidade. Então, a criança que é muito boa em ciências, por exemplo, ela vai ter um tempo a mais na aula de ciências, professor de ciências. A criança que se destaca em teatro, nas aulas de teatro, ela vai ter um tempo a mais na aula de teatro. E assim vai para todas as áreas de conhecimento, né? Para os esportes, para a música, para a habilidade de escrita, leitura e tal. Então, a gente vai num caminho diferente da aula particular, por exemplo, né? Que na aula particular, se a criança é muito boa em matemática e ruim em português, você investe aonde? No português, que não é a área de interesse dela, de área de conhecimento. É claro que o básico ali ela vai precisar saber. Mas a gente acaba com essas atitudes ensinando a criança a tirar o olhar do que ela é boa, focar no que ela não é boa, como se a gente tivesse que ser bom em tudo. Porque na criança ou no jovem que está na escola, a tendência é exigir deles que tirem notas boas em todas as disciplinas. Mas aí, quando ele faz 16, 17 anos, ele tem que escolher uma faculdade, ou seja, uma área de conhecimento. Mas como? Você tinha que ser bom em tudo. Como é que a gente ajuda esse jovem que está vivendo a poda neural mesmo, que começa o cérebro dele direcionar a uma atitude, se acaba que socialmente a gente ensina que tem que ser bom em tudo, né? E, então, foi vivendo na prática avaliações de competência, feedbacks, que eu via o líder chegando para o liderado no momento de feedback e falar: vamos falar no que você não é bom, vamos falar sobre o seu gap.
Cara, ele foi contratado por alguma razão. Ele foi contratado pelo talento dele. Por que o foco está no gap dele? Né? Isso sempre me incomodou muito, porque eu realmente acredito, e acredito porque eu via isso acontecer em empresa, que quando a gente foca no que a gente é bom, no nosso talento, a gente consegue desenvolver o nosso gap com maior assertividade. Caso esse gap tenha que ser desenvolvido. Porque se você contratou um analista que tem que ter um alto poder de concentração, uma habilidade de detalhe e tudo mais, você vai querer que ele faça uma apresentação para 100 pessoas? Não era essa a habilidade que você quis, né? Não era uma questão de relacional, de extroversão, de falar, ou habilidade de comunicação. Era uma habilidade mais técnica, analítica, de informações e dados. E é muito comum nas empresas, né, que nos feedbacks, nas avaliações, o líder foque realmente no que o cara não está indo bem. Então, quando a gente pensou, implantou esse projeto na Minimira, muito o que a gente foi vivendo, né, o que eu fui vivendo aí no mundo corporativo. Não, tá errado. Vamos focar no que a gente é bom. Então, se a gente ensina crianças pequenas já ter esse viés de trabalhar autoestima e segurança, sabendo que ela não é boa em tudo, e tá tudo bem, ninguém é bom em tudo, mas tem alguma coisa que você é muito bom, foca nisso, essa criança vai crescer, um adulto que entende isso, e aí, quem sabe, pode ser um líder que consegue mudar essa visão, esse viés, que a gente vai ter muito mais produtividade nas empresas, eu tenho certeza absoluta, se a gente consegue focar esforços e talentos, a pessoa certa no lugar certo, na atividade certa, sem querer promover o cara certo para a área errada, que acontece tanto também nas empresas, né? É assim, acho que um ponto para a gente poder olhar dentro dessa construção de raciocínio que você trouxe, a gente ainda tem um sistema educacional da segunda revolução industrial, né? Um sistema seriado, né? Sistema seriado, você vai entrar aí na primeira série, segunda série, terceira série, ou seja, a partir do momento da a primeira, segunda infância, o início da juventude até o início da adolescência, partindo da premissa da adolescência até os 24 anos, então vou botar aí o início da adolescência nos seus 16 anos, né? Até pré-adolescente, né? A expectativa, né, de juventude de maneira geral. Você tem um sistema escolar que ele vai refletir no mercado de trabalho, e você resolveu voltar na origem disso, né? Esse sistema de ensino, quem se repete o mundo afora, né, e qual é o diferencial que a Minimi traz, é importante a gente entender isso, que você volta lá na origem, né, na gênese da aprendizagem do indivíduo. Eu tenho um sistema onde eu tenho que, ele é baseado, pautado em avaliações, né, onde eu tenho, primeiro, o complexo do gabarito, ou seja, eu sou medido contra uma prova, essa prova é minha régua, essa régua é um gabarito. Esse gabarito pertence a uma figura de autoridade, né? Então, assim, eu tenho provas, né, ou exercícios dos nossos filhos que eu não consigo entender de onde sai a pergunta, porque aqui daí tem um contexto próprio que foi dado pelo professor, então é uma pergunta heurística que se exige uma resposta objetiva. E o mundo real é heurístico, o mundo real não é objetivo ou tão simples, né? Quando é matemática, quando é uma ciência exata, é mais simples. Quando você vai para uma ciência social, quando você vai para uma pergunta mais aberta... Até a matemática hoje está ensinada diferente da nossa época, então até a ciência exata já te dá aí uma outra forma, né? Então assim, você pode ter formas diferentes, mas você tem uma objetividade na resposta. Sim, claro. Quando eu vou falar sobre a avaliação, por exemplo, né, da história... Na minha época eu aprendi que os portugueses descobriram o Brasil. Hoje eu entendo que eles invadiram o Brasil, né? Então, assim, existe uma interpretação possível dentro do processo. Só que a criança ela é podada, né, na sua criatividade desde o momento zero, onde ela tem um conjunto de regras muito específicas onde ela tem que seguir, onde eu tenho um grupo de 20, 25 crianças, né? E todas elas têm que ser avaliadas da mesma forma, né? Então eu estou pedindo para um macaco, para uma cobra, para um peixe e para um elefante subirem a árvore e vou premiar quem sobe a árvore, né? Então eu tenho um problema que são competências, eu tenho as múltiplas inteligências no indivíduo, mas ele é medido contra uma delas e muitas vezes é a inteligência cognitiva que ela tem, né? Lógico, matemática, espacial, e se ignoram as outras competências, né? Como é que você enxerga que o mercado de trabalho, e aí depois você vai voltar para o ensino lá na base, que é o que você acabou de trazer, se comporta, porque a gente quer pessoas que elas sejam hiperconectadas, que elas sejam comunicativas, que elas tenham trabalho em grupo, mas elas aprenderam desde cedo a fazer a prova sozinho,
a ter um gabarito para a resposta, sempre esperar a autorização do chefe, no caso, a liderança, que seria o professor dentro de sala de aula, para dar autorização para ela poder se movimentar, podando a criatividade dela, onde você tem a sua formação de processo decisório inicial e depois você quer um profissional que chegar na ponta e seja super conectado com todo mundo e seja fácil dele fazer uma avaliação. Como é que você entende que esse sistema impacta nos executivos e o que a Minimi faz de diferente para poder criar um novo caminho, uma nova ramificação nesse processo de poda neural? É muito desconectado, realmente, né? Cada fase, as expectativas em cada fase com que a gente ensina, né? Com que a gente foi sendo aprendido. Isso que você falou de podar a criatividade é impressionante, né? Como a gente vê isso realmente com muita frequência, né? A criança tem uma ideia qualquer, às vezes é uma ideia que não é adequada, por exemplo, quero pintar a parede da minha casa, é claro que ela não pode pintar a parede da casa, né? Mas a criança que fala, vou pintar a parede da casa, ela está falando porque ela não sabe que não pode pintar a parede da casa. Então, quando o adulto ela fala, claro que não, você está maluco, não pode fazer isso, e acaba por aí, isso a gente está podando a criatividade dela. Parece que é uma coisa pequena, mas é assim, são as pequenas coisas. Não que tenha que deixá-lo, lógico que não, porque tem regras e limites, mas tem que explicar o porquê que não pode. Porque ela realmente não sabe o porquê daquilo e valorizar a ideia, porque ela pode fazer aquela pintura que ela estava pensando no papel. Né? Quem sabe botar um quadro de criança no quarto dela para que possa pintar. Então, a gente tende a tudo para a criança falar não, porque eu falei que não quero ouvir a sua ideia. Aí, quando ele vira jovem, ele escuta, pensa fora da caixinha. Suas ideias estão muito engessadas, mas ele não pode falar o que ele queria o tempo inteiro. E no sistema tradicional de ensino, não pode falar mesmo, né? Levanta a mão agora. Não é hora de levantar a mão, mas é agora que veio a minha criatividade, que a criatividade é um impulso, né? Veio naquele momento. Se você tolhe naquele momento, um adulto, talvez, dependendo de como está a Constituição, ele não pode falar, mas ele consegue escrever aqui rapidinho qual era a ideia. A criança pequena aprende que ela não pode dar ideia, desde que não solicitem a ideia dele. Só que a ideia não vem assim na hora que ele me pede. A ideia vem. Né? Então, talvez na hora que te pediu, puxa, agora não tem, me dá um tempo de pensar. Então, é muito desconectado. Cada fase da vida com que a gente vai exigindo, né? Inclusive dos executivos. E aí a gente volta realmente, porque tem uma frase que eu acho excelente, que é a infância é o caminho para o qual a gente anda a vida toda, né? E é dos 0 a 6 anos que a gente neurocientificamente se constitui. Então, eu falo muito que a educação infantil é mais importante que a faculdade, é mesmo, mas é muito não vista dessa forma na sociedade, que é uma pena, tomara que isso mude. É um dos objetivos da Minimi também, de apresentar a importância dessa primeiríssima infância, né? Porque o que a gente escolhe lá na faculdade, o que a gente age lá, começa com o que a gente aprendeu aqui, né? Então, um executivo mais criativo, mais disruptivo, mais gentil, que entende a importância do relacionamento, que você ser firme não tem a ver com não ser gentil, ou não ser educado, ou não ser empático, ou não ser respeitoso, né? Que é um ponto que a gente vê muito. Começa com como a gente ensina e é aprendido lá na infância, né? Então, eu vejo total impacto, assim, do que a gente faz enquanto líderes, enquanto executivos, do que a gente vai ensinando. Vejo uma luz no fim do túnel. Hoje, a gente vê muito mais escolas trazendo temas e trazendo termos como pedagogia de projetos, que é a criança não ter a resposta pronta, ela ir desenvolvendo e chegando nesse aprendizado. As escolas vendo esse caminho de uma construção de conhecimento. Hoje eu vejo escolas que são, de fato, tradicionais e que é essa proposta, tudo bem, a gente sabe que a escola é assim, que está tudo certo, mas que mesmo essas escolas que ainda trabalham com sistema de ensino muito tradicional, já colocando na sua grade matérias como habilidades socioemocionais. O que é muito bom. Então, assim, temos um caminho enorme? Temos, mas hoje é mais fácil você achar uma escola construtivista, por exemplo. O que, na minha época de aluna, não era. Né? Ninguém falava sobre esses temas. E tinha um preconceito sobre isso. Enorme, né? Porque achava que era tudo livre, tudo pode, não é verdade. A regra, a disciplina vai sempre ter que ter na escola, porque a escola é a metáfora da vida. E regra, disciplina vai estar na empresa, na família, na sociedade, o tempo inteiro tem que existir, né? Muito se fala hoje mal da disciplina positiva, porque essa palavra positiva entende-se que é um sim eterno, não é. Na educação positiva, o não tem que estar presente o tempo inteiro, a criança pede limite o tempo inteiro. O não tem que existir quando ele vai existir, mas é um não embasado.
É isso, você não pode pintar a parede de casa, porque aqui é um lugar de convivência com todo mundo, é o nosso ambiente, né? A gente não suja o ambiente, a gente cuida da onde a gente mora. Mas qual é a pintura que você quer fazer? Vamos colocar um papel na parede, você pinta no papel, depois a gente tira e guarda esse quadro. Né? Então é você explicar o porquê não, por que a criança não pode bater no amigo. A criança pequena não sabe que não pode, ela quer expressar o sentimento dela, a raiva. Sentir raiva, tudo bem, não é errado sentir raiva. A gente aprendeu que era errado sentir raiva, né? Não é errado sentir raiva. É errado é você bater no outro que você está com raiva. Então, quando adultos, a gente vai fazendo birra no trânsito e quer bater, porque ele não aprendeu de verdade, ele sabe cognitivamente, mas ele não aprendeu ao longo da vida dele que existem formas, que a gente pode trabalhar a raiva, né? Então, eu vejo, claro, não é o ideal, mas já existe. Então, eu fico feliz de ver uma luz ao fim do túnel que a gente consegue enxergar já hoje mais opções, e hoje é muito discutido, inclusive no sistema público no Rio, muito, né? Aqui na Secretaria de Educação do Rio tem um olhar grande de questionar o sistema de ensino, claro, tem muitas camadas políticas, né? Mas já existe uma conversa, eu já vejo professores da rede pública indo para formações de Reggio Emília, ou de outros olhares, né? Que vão trazer aí outras visões que não são novas, que são muito antigas, Montessori, Piaget, Winnicott, próprio Reggio Emília, de 100 anos, 80 anos atrás, né? Mas que hoje estão sendo faladas. Então, eu tenho muita esperança e muita certeza que, se realmente isso for implantado no sistema educacional desde cedo, teremos empresas muito mais efetivas e produtivas até, que tem impacto social muito melhor, que eu vou ter líder preparado desde a infância. E aí o sistema de vestibular do Brasil também tem que mudar. Porque por mais que a escola tente por um outro caminho, muitas vezes vá, mas na hora de fazer o vestibular ainda tem decoreba, ainda é a múltipla escolha, ainda é a resposta objetiva. Temos um longo caminho aqui no Brasil. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel e eu vejo profissionais como você e tua equipe que lutam aí, né? E que estão muito envolvidos realmente numa educação, numa formação de muita qualidade, sabendo que vai impactar um futuro diferente, né? Um futuro melhor. Quando você fala de educação por projeto, né? Conta um pouco mais sobre isso, para quem nunca ouviram falar isso. Você falou em Reggio Emília, falou o nome de várias visões, né? Pessoas que tiveram impacto, como Montessori, né? Enfim, Piaget dentro da estruturação da infância, e que muitas vezes elas são negligenciadas ou vistas de maneira jocosa, sem o aprofundamento do que as pessoas possam querer se dar ao trabalho de querer ouvir. Isso me preocupa muito, porque na época de inteligência artificial, né, não precisava nem da inteligência artificial, não. Um bom Google já funcionava para poder aprender, mas as pessoas ainda têm alguns conceitos equivocados sobre o impacto dessa educação por projeto e como esse impacto socioemocional, né, absorvido pela criança e pelo jovem adulto, né, pelo adolescente, quanto isso pode impactar na vida adulta dele, né? Conta um pouco disso para aqueles que nunca ouviram falar sobre essa história. Por que vocês escolheram Reggio Emília? Por que essa foi uma escolha da tomada de decisão, tendo em vista a tua grande experiência da tua sócia, da Laila, no mercado de trabalho? Por que essa escolha e o que é isso? Você está falando, né, de pedagogia de projeto, que a gente fala fluido, né, tem uma coisa que vive. Eu me lembro, né, quando você começou com um projeto e falava disciplina, gestão de projeto, né, a área, ainda era uma área de conhecimento tão pouco falada. Né? Hoje está tão mais difundida, tá vendo? Eu tenho esperança, eu vejo que a gente está evoluindo aí em muitas coisas. Porque, na verdade, em muitas áreas das empresas, não sei se eu posso falar que tudo é projeto, porque eu sou especialista de projeto, vai me corrigir, mas muita coisa é projeto. Né? Talvez a grande maioria dos pontos que a gente trabalha poderia ser trabalhado com as técnicas de gerenciamento de projeto e traz um resultado muito melhor lá no final, né? O próprio IPMA, né? Tem a IPMA Kids, é muito legal, assim, porque realmente o que as crianças fazem na escola, se tiver um olhar, isso aqui é um projeto, o resultado para a criança é muito mais significativo. Então, a aprendizado por projeto, a pedagogia por projeto, poderia facilmente entrar nas técnicas, nas ferramentas de gestão de projetos adaptado, né, para essa criança. O que é o projeto? A criança aprender que, por exemplo, o próprio aprendizado de ler, né, alfabetização, a gente vai fazer um projeto sobre alfabetização. Então, é um projeto de escrita do nome. Aquilo vai ser estruturado de uma maneira que vira um projeto. Como que a gente vai começar? Vamos passear pela escola e procurar tudo que você achar que tem a sua letra,
você vai registrar as letras do seu nome aqui. Então, aquilo é o início, né? O que a gente vai dar de desdobramento desse projeto e qual é a entrega? E por que seria projeto? Porque ela vai levantar a hipótese, vai testar a hipótese e vai validar a hipótese. Tudo que a criança, e com o adulto também, né, mas a gente colocando na infância, e a criança aprende, passa por esse olhar. Se o professor não chegar e já dá para ela firmemente como é. Casa, K de cachorro, né, vovó, uva, isso não é projeto. Que veio uma coisa top-down, não entendeu nada, ela decorou que o uva tem a ver com vovô, mas ela não entendeu foneticamente da onde vem aquilo. Isso não é um projeto. Mas se a gente levanta com as crianças, né? Seu nome começa com V. O que mais tem aqui na sala que pode ter em relação a isso? E deixá-las levantarem essas hipóteses errando, porque o adulto, quando levanta a hipótese para o projeto, um brainstorm tem um monte de erro. Aí a gente permite, é legal que traga, mas a criança não. Aí esse adulto tem medo, né, de colocar ali as suas ideias, né? Design thinking. Então a criança ela vai testando ali várias hipóteses e os amiguinhos vão falando, não, isso está certo, isso está errado. Né? Teve um projeto muito legal que elas queriam chegar no número 13. E elas foram falando, 13 eu acho que é o 311. E a outra criança falava, não, quando tem 3 números, tem que falar que é 100 alguma coisa. E não, aí assim eles levantaram várias hipóteses, mas aí tem que ter o líder, que nesse caso é o professor, que vai ajudar a direcionar esse caminhar. Pessoal, onde que vocês acham que a gente pode chegar aqui, que vai falar com a gente, que no final ficaram no 13 e no 31? Uma criança falou, no calendário, o calendário tem os números. Mas foram eles quem tiveram o insight do calendário. Por quê? Porque estava sendo trabalhado como um projeto. Então, você pode levantar, pode testar. E aí, eles testaram essa hipótese, viu que deu certo, validou. É um projeto. Então, esse projeto, às vezes, vai ser um projeto grandão, vamos fazer uma verificação de ciências, né, na Terra, tal, e eles vão pesquisar uma coisa maior, vai demorar um tempo a mais, ou é isso, em 20 minutos que eles ficaram ali conversando se era 13 ou 31. Olha o quanto de informações matemáticas eles aprenderam ali. Muito mais que escrever no caderno a sequência numérica, que eles não entenderam nada, só decoraram, né? E o projeto, ele ensina você a pensar, né? Pensar com, é isso, aonde isso aqui mais pode me levar? O projeto é a solução de um problema, né? É isso. Então, a pedagogia de projeto ensina muito rapidamente, falando que a gente não teria tempo de aprofundar, né? Mas ela ensina a criança a pensar, né? A resolver um problema de maneira protagonismo, né? Ela pode testar, como Einstein falava que o brincar é a mais alta forma de pesquisa. Entra em projeto, né? Porque a pesquisa passa por um projeto. Então, é isso. A criança ela vai aprendendo, e o adolescente também, que também se aplica no Fundamental 2, colocando a mão na massa, testando. Por que o fogo sai, crianças maiores, né? Por que o fogo vai sair aqui desse momento, desse fenômeno? Não sei, então vamos fazer testes, né? Aquelas pequenas aulas no laboratório de ciências que a gente tinha, isso como uma rotina, muitas vezes, né? Esses grandes insights vêm ali da experimentação. O que você diria para você mesma no começo dessa tua jornada, né, de trabalho, seja lá atrás começando bem do começo, no processo dentro de uma organização, no meio dessa virada, o que você contaria para a Diana 20 anos atrás sobre carreira de desenvolvimento que teria aliviado muito o teu caminho, que você aprendeu com muita dor e que hoje, se você pudesse passar isso para você mesma 20 anos atrás, ou contar para aqueles que estão nos ouvindo, que estão começando, conta para a gente o que você gostaria de saber lá atrás que ninguém nunca te contou. Legal. Olha, primeiro que a gente, essa questão de ter um propósito, saber onde você quer chegar, a gente tem que fazer esse exercício, né? Que o que eu pensava, embora fosse a mim meu sonho, há 20 anos atrás não estava no meu radar como está hoje, porque virou uma coisa mais material quando me tornei mãe e fui viver creche, né? Então, isso fez parte da minha vida. E por mais que há 20 anos atrás, o que eu te falasse, aonde eu queria chegar, o que eu queria ser, não é o que eu estou sendo hoje, era muito importante eu saber aonde eu queria chegar, por mais que esse caminho mudasse, né? E o que alivia também o coração, que me aliviaria, é que assim, você tem que estar muito planejado.
Você tem que estar preparado, tem que buscar o conhecimento, sim, mas se abre para as coisas que vêm, né? Porque os caminhos, às vezes, vão se mostrando, né? O caminho faz quando está caminhando, né? Mas que se você parar, esse caminho não vai vir, não vai aparecer. Então, que a gente precisa construir, que vai fazendo, vai caminhando, né? Que o caminho vai se mostrando e as coisas vão acontecendo se você estiver preparada e com essa busca de autoconhecimento mesmo, aonde eu quero chegar, qual é o impacto que eu quero chegar. Porque isso, às vezes, dá um olhar, assim, do deixa a vida me levar, e não é isso. Né? Para que o caminho leve a gente para um fim ou para um foco, onde vai fazer muito sentido, a gente tem que estar caminhando de maneira preparada. Né? Assim, não só planejado, porque o planejamento vai para outro caminho, às vezes, mas preparado, convicto, e que as pessoas que fazem parte desse caminho são tão ou mais importantes do que o destino final, né? Porque o destino final também tem a ver com quem está com você nesse caminho, né? Com as ideias que surgem, em estar aberto. E esse estar aberto passa tanto por essa humildade de ouvir, né? De saber que você não sabe tudo. E quando... Isso eu não falaria muito por 20 anos, assim, que a gente tem um peso de que eu tenho que dar uma resposta certa. O que é a resposta certa, né? Isso é uma coisa que, por mais que a gente fale para a galera de 20, tem que viver, né? Tem algumas coisas assim, que a maturidade vem com quebrando a cara mesmo, né? E vivendo situações. O erro é uma super oportunidade de aprendizado, quando a gente olha para ele, mas que não pode ser o mesmo erro várias vezes. Né? Então, a gente vai saber que a gente vai errar várias vezes, mas que sejam erros novos e que sejam erros de inovações, assim, né? Sabendo que são várias tentativas até que a gente chegue no resultado final. Todos os grandes nomes passaram por vários erros. Não consigo pensar num grande nome, desde, né, assim, do início até, que a gente pensa nos nomes atuais, os grandes executivos passaram por várias experiências de erro, mas que sejam erros novos, né? Esse erro com um foco no final. E que o erro não faz a gente desistir, porque tem uma convicção, porque tem um propósito, né, muito envolvido. Acho que essa me fugiu o nome assim, mas a autopermissão de você errar porque está fazendo, não é um erro porque está acomodado, porque está fazendo, traz uma leveza, né? Uma possibilidade, assim, as possibilidades se abrem com uma luz, né? Assim, do que realmente vai vir quando você se permite errar porque você está fazendo, né? Com essa busca aí de acerto. E confia, né? Com esse lá, confia que as coisas vão acontecer. Palavras finais para quem está nos ouvindo. Sonhar vale muito a pena, sonha mesmo, assim, a Minimi começou com sonho, né, começou com uma brincadeira que foi levada a sério, e esses grandes sonhos, assim, muitas pessoas não acreditam em você, não tem problema, né, acredita você em você, acredita no que você está fazendo, aí, de novo, assim, o sonho é lindo, ele precisa vir, a gente tem que ter sonhos, mas esses sonhos têm que virar projeto. Né? Então, e ele só vai virar projeto quando você realmente acredita, porque tem que ter uma força que vai fazer esse sonho, né, virar projeto. Então, uma palavra final que eu posso falar é isso, assim, mas para quem é mais jovem, né, alguém está começando. E esse começando também, a gente pode estar começando aos 40, né, o mais jovem não necessariamente, mas acreditem no que você sonha, no que você idealiza, que todo mundo que desenvolveu grandes impactos no mundo, que mudou o mundo, desde a descoberta de antibiótico, né? E descobertas de grandes tecnologias, começaram ali com sonhos ideais que eram vistos como loucos no início, que hoje todo mundo usa e precisa e que salva e modifica e transforma por isso. É isso aí. Ideia vale 5 centavos, a execução é que vale ouro. Mas começa pela ideia. Né? Então tem a gente transformar essa ideia na execução, não diminuir a ideia, né? Como transforma a ideia em execução. Obrigado, Diana. Obrigada a você, foi muito bom.